Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, por mais uma aula, por mais um vídeo. E nós estaremos dando continuidade sobre o livro de Esther, sobre a história de Esther. Mas não dá para falarmos sobre Esther sem falar sobre o seu primo, que se tornou seu pai, que a criou, né? Então, nós vamos falar hoje um pouco agora, não só especificamente sobre Esther, mas sobre esse pai que o criou, que é chamado de Mardoqueu. Mardoqueu em sua integridade. E por que eu coloquei esse diamante aí? Porque diamante é o metal mais rígido que tem, né? Então é uma coisa difícil de ser quebrada, difícil de ser moldado. Uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que tem integridade, é uma pessoa também que sabe o que quer fazer, é uma pessoa que sabe, né, para onde está indo, é uma pessoa que não se deixa ser moldado, né, pelas circunstâncias ou pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Então vamos aprender um pouco sobre Mardoqueu. O que o Mardoqueu quer nos ensinar nessa aula de hoje, nessa manhã, nesse dia, nessa noite? Amém? É importante nós observarmos que a nossa aula de hoje é baseada nesses seguintes critérios aqui, né? Que é os fundamentos, né? Os fundamentos dessa aula está baseado no texto áureo e nos objetivos. Texto áureo quer dizer o quê? O texto, né, áureo. Áureo quer dizer uma coisa valorosa, né, de valor, que é a Bíblia. Eu não posso começar uma aula dessa, um estudo desse, sem começar falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus, que está em Esther 3:2, que nos diz: os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. E os objetivos desse vídeo, dessa aula, é o quê? Refletir sobre o valor da integridade. Nós estamos aqui nessa aula para primeiro refletir sobre a importância da integridade. E segundo, extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Mas o que é integridade? O que é integridade, professor Oséias? Antes de nós especificarmos, aprofundarmos a história de Mardoqueu. Segundo o site Wikipédia, né, integridade vem do latim integritate, que significa a qualidade de alguém ou algo a ser integre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, pundonoroso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro, é justo e perfeito, é puro, de alma e de espírito. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, que não se deixa ser moldada pelas circunstâncias da vida, é uma pessoa que sabe para onde está indo. Você lembra de alguém? Você conhece alguém assim? E da Bíblia, você conhece alguém que era íntegra? Que era íntegro? Jó, muito bem, Jó. Quem mais? Noé, isso mesmo, Noé. E quem mais? Claro, o principal, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, enviado por Deus. Então, já que nós sabemos o conceito de integridade, agora vamos especificar e aprofundar integridade e Mardoqueu. O que tem a ver integridade com Mardoqueu? Vejamos bem, Mardoqueu, ele foi íntegro em terra estranha. Que terra estranha foi essa? Na Pérsia, no século 6 a.C. É importante destacar que Mardoqueu era judeu e o povo judeu, como muitas outras nações, foi, tomado, dominado pelo povo, ou melhor, pelo Império Persa. Rei Dário, rei Sírio, rei Xerxes, né? E aqui nessa imagem vocês podem observar a magnitude, a extensão desse império, desse reinado do Império Persa, que se estendia desde a Índia, como vocês podem observar, até a costa leste africana, até o Egito, até a Líbia. Então era um império muito grande. Se eu não estiver enganado, foi o maior império que eu já ouvi na Terra. Até maior do que o Império Romano.
Então, esse império, ele comungava várias nações, vários valores, né? Várias crenças, vários deuses. Mas Mardoqueu não se deixou ser levado por essa mistura, por esse ecumenismo religioso. Mardoqueu, mesmo numa nação miscigenada de valores distintos, de crenças distintas, porque o povo de Israel é um povo monoteísta, só adora Yahvé, Deus, mesmo assim ele não deixou se corromper. Lembremos de Daniel também, que viveu também nesse império aí. Então, Mardoqueu, em plena Pérsia, ele não deixou ser influenciado pelos valores mundanos. Observe, lembra do primeiro vídeo que eu fiz com vocês sobre a rainha Esther, sobre a importância da paternidade dos pais? Porque a rainha Esther, mesmo sendo rainha, obedeceu ele e cumpriu os desígnios de Deus, porque ela obedeceu Mardoqueu. E por que obedeceu Mardoqueu? Porque Mardoqueu tinha princípios, era íntegro, sabia que mesmo em terra estranha tinha um Deus que vela pelo povo de Israel, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Então, a primeira aprendizagem nossa aqui é que mesmo longe de nossas casas, longe da igreja, longe da família, longe do esposo, da esposa, nós devemos ser íntegros. Porque Deus ele é onisciente. Deus ele conhece o nosso profundo e escondido. Ele penetra nas células, nas juntas, nas medulas, e ele discerne o nosso pensamento, ele sonda o nosso coração. Então nós não podemos nos esconder de Deus. Então façamos a vontade de Deus, porque Deus vai nos honrar. Deus não honrou Mardoqueu? Sim, honrou. Nós vamos conversar isso aqui mais adiante, amém? Mardoqueu também foi íntegro também como pai, como professor Oséias, na criação de Esther. Na criação de Esther, Mardoqueu revelou-se ser uma pessoa íntegra, responsável, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, uma pessoa que cumpria a palavra e a vontade de Deus, o que estava escrito naquela época na Torá. Porque é mandamento dos pais ensinar os seus filhos a lei de Deus. E Mardoqueu fez isso muito bem. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido de falar sobre isso. Mesmo Esther sendo rainha, como está em Esther 2:10, ela continuava obedecendo seu pai. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. E também porque Mardoqueu a instruiu na obediência, honrando os mais velhos, honrando o pai. Ela poderia muito bem, eu sou rainha, não preciso mais obedecer esse velho, não. Mesmo assim, ela foi uma pessoa íntegra também, uma pessoa obediente. Então, Mardoqueu, mesmo como pai, ainda exercia influência. E nós, pais, será que temos sido como Mardoqueu? Será que nossos filhos têm sido obediente a nós, obediente a Deus? Mesmo eles grandes, já jovens, adultos, será que estão nos obedecendo? Será que temos sido como Mardoqueu, que mesmo com os nossos filhos casando, eles vão nos ouvir? É uma coisa para nós refletirmos e aprendermos. Você que é jovem, você que ainda vai casar, vamos aprender com Mardoqueu, Ensinar a palavra de Deus, ensinar princípios, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Mardoqueu também, ele não foi íntegro apenas em terra estranha, ele também não foi apenas íntegro também como pai, mas também ele foi íntegro também como cidadão. Ele também foi íntegro como um ser humano, como uma pessoa da sociedade e como um servo do rei. É importante destacar e frisar isso muito bem. Nós não temos que ser íntegros apenas na igreja. Nós não temos que ser íntegros apenas na vista das pessoas. Nós temos que sermos íntegros em todo o tempo. Amém? Vamos aprender aqui um pouco mais do que eu?
Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Esté. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Tinha dois soldados que estavam tramando um assassinato. Eles estavam revoltados, indignados com o rei Assuero. E eles estavam tramando na entrada do palácio uma coisa ruim com o rei, assassiná-lo. Aí Mardoqueu ouviu. Ele fez o quê? Foi e falou para a rainha Esté, a sua filha, e ela contou ao rei. Aí o rei apurou tudo direitinho esse caso e enforcou esses soldados que estavam criando esse motim. Ah, Mardoqueu foi fuxiqueiro. Não foi. Porque uma coisa nós podemos tirar de lição aqui. Quando estivermos percebendo, ouvindo, vendo que alguém está tramando fazer mal contra o próximo, o que nós temos que fazer? Temos que falar para Deus. Nós não podemos ficar omissos, nós não podemos ficar inertes. E o que Deus também nos ensina na palavra de Deus é isso. Nós não podemos ser omissos. E um dos pecados que nós mais cometemos é a omissão. Nós temos que pedir a Deus, Deus perdoa nosso pecado pela nossa omissão. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, sem salvação, e nós não fazemos nada? Então, nós não podemos ser omissos. Aqui, Mardoqueu não foi omisso. Ele fez o que deveria fazer. Não à toa que mais adiante, 5 anos depois, o rei vai ter uma noite de insônia e vai pedir, leia para mim as crônicas do nosso império. Aí lá vai abrir justamente nesse dia. E nesse momento que vai honrar Mardoqueu e vai enforcar Naamã. Lembra dessa história? Eu contei no vídeo anterior, está aí no nosso canal, professor Oséias Pinto, beleza? Agora vamos aprender algumas lições que podemos absorver e aprender com Mardoqueu. 3 lições. Qual foi a primeira lição que Mardoqueu nos ensinou? A primeira, não tenha medo dos desafios. Isso está em Esté 4, 15, 17. Porque Naamã estava tramando, criou um decreto e tinha o selo real. E agora todos os judeus estavam condenados à morte. Um determinado dia iriam todos serem assassinados. Mas Esté, aí Mardoqueu falou o que para Esté? Quem sabe você está aí para esse propósito, para sermos salvos. Mas se você não fizer sua parte, de outra forma virá socorro. O que ele quis dizer? Deus vai nos salvar. Deus vai salvar seu povo. Mas você e sua família vai ser morta. Então, aí Esté faz o quê? Então vamos jejuar. Convoque todo o povo judeu da capital Suzã aqui, vamos jejuar por 3 dias. Então, Mardoqueu cumpriu também esse desafio e jejuou e convocou todo o povo para jejuar. Então Mardoqueu aceitou o desafio de jejuar. E deu certo? Deu, glória a Deus. Porque Naamã foi assassinado e o povo judeu pôde se defender contra esse decreto. E não à toa que hoje estamos falando sobre o povo judeu. Jesus é judeu, filho de Deus. Então isso foi século 6 a.C. Segunda lição, ser perseverante. Naamã foi perseverante. Ele poderia muito bem, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu estou sabendo desse decreto aí que vai matar os judeus, eu vou embora. Eu vou dizer que eu não sou judeu. Observação. Se Mardoqueu tivesse desistido logo nas primeiras ameaças de Amã, o povo judeu enfrentaria uma oposição muito maior. Amã tinha todo esse projeto macabro aí, diabólico, para extinguir esse povo de Deus, o povo da promessa, mas Mardoqueu ele foi firme, aceitou o desafio, ele fez o que deveria fazer, foi levantado por Deus no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E é isso que nós temos que ser, perseverante. Nós não podemos desistir na nossa caminhada. Terceira e última lição, viva o que aprendeu e ensinou. Tenha crença, tenha valores, pratique, ensine o que você ensinou. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que nós temos pregado? O que temos vivido? Temos que viver a palavra de Deus.
A palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é o caminho, a verdade, a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, falemos de Cristo para os nossos filhos, falemos do reino de Deus, falemos da vida eterna. Vai valer a pena ter integridade nesse mundo de corrupção, né? Hoje tem tanta corrupção, tantas notícias ruins, né? Tanto individualismo, tanto egoísmo. Vale a pena ser íntegro? Com certeza vale, confiando no Senhor. A nossa conclusão: por que ter integridade? Vale a pena ter integridade? Por quê? Primeiro, é a vontade de Deus, é ordem. Isso está em Josué 24:14. Isso é uma ordenança do Senhor. Isso está em Josué e outros versículos mais da Bíblia. É a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor sermos íntegros. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Lembra que Deus procurou na terra um justo sequer e encontrou apenas Noé? Outras pessoas foram íntegras na Bíblia, né? Jó, né? Que eu já citei no vídeo anterior, né? Lembra que daquele desafio que os anjos, né, estavam falando com Abraão? Mas, Senhor, se tiver 40 justos na cidade, o Senhor vai destruir. Se tiver 30, 20, né, 10, aí que só se livrou Ló, o seu sobrinho. Então, Deus está à procura de pessoas íntegras. Será que eu e você temos sido pessoas íntegras? Se Deus viesse procurar aqui em Araguaína, em São Paulo, onde quer que você esteja, eu vou procurar os íntegros. Se eu não achar, eu vou ter que matar, igual eu fiz com Sodoma e Gomorra. E aí? Graças a Deus, nós estamos na época da graça. Mas se a morte vier, nós estaremos sendo pessoas íntegras para sermos salvos? Então Deus ele procura integridade. Que eu e você possamos, né, de aprender com Mardoqueu sermos pessoas íntegras, porque são pessoas assim que Deus vai levantar, vai usar para abençoar o seu povo, para livrar o seu povo. Segundo, é para andar seguro. Isso está em Provérbios 10:9. Para que ter integridade? Para andarmos seguro. Nesse mundo nós temos aflições, mas se nós tivermos integridade com o próximo, com Deus, nós estaremos seguros. Deus vai nos proteger, porque Deus ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus do justo. Deus ele protege. Amém? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Comente o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, deixa a sua curtida aí, deixa a sua sugestão nos nossos comentários sobre vídeos, ore a Deus por esse trabalho, por mim. Eu estou orando também a todos vocês que estão também nos acompanhando. Eu agradeço demais a sua atenção, tenham uma ótima semana na paz do Senhor Jesus Cristo.